Tudo bem, pessoal? Hoje comentário sobre Amsterdã, filme dirigido e escrito por David O. Russell, lançamento da 20th Century Studios, que faz o seu circuito nos cinemas a partir desse dia 6 de outubro. Você pega a lista do elenco de Amsterdã e fica surpreendido, porque é muito difícil uma produtora atualmente conseguir reunir tantas celebridades como David O. Russell fez em Amsterdã. Isso me lembra muito, inclusive, práticas que a MGM antiga fazia entre os anos 30 e anos 50, que a antiga United Artists fazia também, de reunir essas grandes estrelas para mandar uma mensagem para as rivais dizendo o seguinte: olha o número de celebridades que nós conseguimos colocar nesse filme, mesmo com participações especiais. Claro que a dinâmica de participação mudou muito de lá para cá, e nós estamos também em uma outra era, que é aquela era do engajamento e da visibilidade. Então, hoje em dia, quando o estúdio decide dar luz verde para esse projeto que conta com vários nomes de impacto na indústria do entretenimento, você vai ter, claro, diferentes repercussões, mas também muita expectativa dos fãs. E isso pode ser um problema, porque com a expectativa também pode vir um grande tombo, que eu sinto que é o que vai acontecer com Amsterdã. E eu não vou esconder, até porque já falei no Instagram, falei em uma live de sábado aqui no canal, que o filme é uma das decepções de 2022 quando você pega elenco e também profissionais da equipe técnica. O que me gera uma certa surpresa é que o David O. Russell é um diretor que ele não trabalha muito, que ele se envolve com seus projetos desde a pré-produção e que está acostumado a trabalhar com um elenco recheado de estrelas. E o que ele faz em Amsterdã é tão raso que parece que ele estava mais preocupado em colocar várias celebridades e participações especiais, sustentar um hype e uma expectativa em torno desse engajamento no marketing, nas redes sociais, com posters, trechos publicados, do que de fato prestar atenção no seu roteiro. Porque em algum lugar de Amsterdã existe a base, quem sabe, para um bom mistério. Os 5 minutos finais de Amsterdã renderiam um baita filme. Pena que esse filme não é Amsterdã. Nos anos 30, Burt e Harold, interpretados por Christian Bale e John David Washington, testemunham um assassinato, e ao buscar se livrar da acusação de que eles estão envolvidos no crime, acabam descobrindo uma das maiores conspirações da história dos Estados Unidos. O roteiro de Amsterdã é tão capenga que ele precisa se escorar, na verdade, num tipo de humor que já deu certo na filmografia do David O. Russell, e até por isso, com essa sacada de sátira, muitas vezes, o David O. Russell conseguiu bons resultados e gerou expectativa justamente para Amsterdã, o que foi o meu caso, por sinal. E o mistério de Amsterdã, além disso, ele precisa desesperadamente de uma narração descontraída, e eu postei isso no Twitter, porque essa narração descontraída ela acabaria sendo responsável também por fechar buracos de roteiro. E o mais estranho disso tudo, na minha opinião, é que ele não consegue consolidar, quem sabe, uma premissa básica do que pode ter acontecido, de um grande crime, digamos assim, porque ele busca desesperadamente a conexão passado-presente a partir de um caso da Primeira Guerra, um caso nos anos 30. E o David O. Russell faz isso para consolidar uma amizade entre os personagens do Christian Bale, do John David Washington e da Margot Robbie. Se você espera alguma coisa, alguma grande participação além desses três nomes, tome cuidado também com a expectativa. Eu vi muito disso e ouvi muito isso também nas redes sociais, por exemplo, de fãs da Taylor Swift. Taylor Swift tem uma participação muito pequena. Robert De Niro, que também está envolvido em mais um projeto do David O. Russell, tem um bom monólogo, mas também é uma participação bem mais curta. Eu fiquei com a real impressão de que nesse caso de Amsterdã deve ter acontecido alguma coisa muito grave primeiro no desenvolvimento do filme, porque são várias ideias perdidas, mas que também o diretor ele focou tanto nas participações especiais que ele pensava que essas participações, quem sabe, acabariam deixando de lado problemas secundários quanto ao roteiro, quanto à montagem. Porque você se pergunta, será que tem como dar errado um filme com tantos grandes nomes da indústria, com atores e atrizes super premiados, com uma equipe técnica também recheada de prêmios na bagagem? E a questão é essa, tem como dar errado se o roteiro não é bom? Então, por exemplo, eu vou falar de desperdício de oportunidades. Michael Shannon, um baita ator, sou um grande fã dele. Mal aproveitado aqui, o seu personagem sequer tem uma despedida interessante. Chris Rock. O Chris Rock ele é usado para uma tirada de humor, na verdade ele desaparece do filme por um momento, depois ele volta do nada, simplesmente reaparece, e reaparece não pela presença do personagem, mas pela presença do Chris Rock. Rami Malek, que parece que ligou o modo automático, método de atuação Rami Malek, que é aproveitado pelo David O. Russell. Fala uma frase de efeito, a câmera fica
Um close nele por 2, 3 segundos ainda para pegar uma reação e essa reação é aproveitada num discurso posteriormente. São grandes nomes no elenco. E parece que existe um problema também para dar espaço para todos esses nomes. Então o corte, pelo menos que foi apresentado em Amsterdã, ele parece completamente desequilibrado, porque tem personagens que têm importância, como o do Michael Shannon, por exemplo, que desaparecem da história. Chris Rock desaparece dessa história também por vários momentos, depois do nada surge. Faltaram blocos devem ter sido retirados e não ficou legal. Sobra mesmo Christian Bale, que dos 3 protagonistas é o que tem maior destaque também pela perspectiva, pelo ponto de vista dele e pela forma como o longa explora a narração. É uma pena notar esse desequilíbrio no roteiro de Amsterdã e eu nem vou falar muito do mistério, que não é tão mistério assim, porque o trabalho de reconstrução, década de 1910, década de 1930, é muito bacana quanto a detalhes, quanto à questão dos veículos, vestimentas, o uso da maquiagem, a maquiagem também que é responsável por essa diferenciação lá dos personagens na década de 10 e depois na década de 30 para mostrar o avanço do tempo. A questão é que durante o desenvolvimento de Amsterdã parece que aí o diretor ele teve que usar a narração meio que para colar segmentos completamente diferentes, segmentos que não são interessantes e mais que isso, o que é mais triste, para 2 horas de duração é um filme cansativo porque começa a dar volta e aí você não tem um mistério, na verdade, você tem uma situação que nunca propriamente é bem desenvolvida. Você sai de uma autópsia para um crime na rua, depois você sai desse crime e passa para o escritório, depois você vai para a Primeira Guerra Mundial, vai para um hospital. São muitas coisas, é muita confusão e a organização e disposição de tudo isso não foi bem feita. Um erro na filmografia do David O. Russell. Quando os créditos finais de Amsterdã apareceram, eu fiquei bem decepcionado, porque o que foi apresentado nos 5 minutos finais é sim super relevante. Renderia sim um baita filme. Qual é o problema? O problema é que o David O. Russell ele tem esse histórico também com o bom humor, com a sátira, ele tenta aplicar o método que já deu certo para uma história que tem um problema para desenvolver o mistério e que tem um problema para lidar com vários personagens. Então fica muito mais algo do tipo, olha, espectador, você tem aqui um elenco recheado de grandes nomes, aproveita esses grandes nomes, aproveita justamente a interação do ator que você gosta, com a atriz que você gosta, com uma cidade, uma reconstrução muito bem feita, uma boa trilha sonora. Não espera muito, no entanto, da história. Isso aí a gente deixa para depois. No entanto, eu valorizo muito o trabalho de reconstrução desse período de 1910, depois 1930. Como isso está articulado na narrativa, infelizmente não é bem feito. Eu penso que Amsterdã perde muita força a partir do momento que o David O. Russell coloca como uma condição usar também a comédia. Isso é um problema grave. Para Amsterdã, nota 5. É um filme que eu considero frustrante e decepcionante. Não tem uma montagem boa, mas ele tem um trabalho técnico interessante quanto à maquiagem, quanto ao figurino, ao design de produção. É muito pouco para o que Amsterdã poderia oferecer, até porque, como eu disse, e que é algo impressionante, a história dos 5 minutos finais renderia um baita filme mesmo. Certo, pessoal? Muito obrigado pela atenção, até mais e tchau!